Bom dia, gente. Para quem não me conhece, sou Mano PD, sou desenhista e grafiteiro, entendo de artes plásticas, um pouco de realismo e estou trazendo uma série de vídeo no meu sketchbook, né, desenho a lápis. Então eu vou começar aqui com o título Aprendendo a Sombrear. Vou dar uma destacada no título aqui. Aprendendo a sombrear. Gente, é uma aula simples que traz os pontos que definem a sombra de cada objeto. Vamos começar aqui com um cubo. Deixa eu me arrumar aqui para ficar mais padrão aqui. Então, vamos começar fazendo os traços aqui do cubo. Eu vou criar um cubo aqui. É você que está entrando agora nessa área de desenho, você vai perceber que você vai desenhar bastante cubos, né? Para a aperfeiçoação de um desenho, é essencial e faz parte do treinamento do desenho nós estarmos desenhando cubo em várias posições. Isso desenvolve o aprendizado, né? E tudo faz parte da prática, né? Então eu fiz ele nessa perspectiva, né? Mas eu poderia ter feito em outra perspectiva. Isso é interessante porque mesmo desenhando um cubo, você pode achar muito simples, mas ele faz com que você se aperfeiçoe com os seus traços no desenho, né? Por isso eu aconselho a estar treinando bastante cubo de vários ângulos, de várias posições, né?
Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma outra folhinha aqui. Tirar aqui uma folha. Uma folha para... Vou usar ela de rascunho. Pronto, tirei 2 folhinhas aqui. Nossa, complicado aqui abrir a papel. Então, vou dar um exemplo aqui de um treinamento. Eu sei que o foco não é esse, o foco é o sombreado, mas aqui não vou tomar tanto tempo. Então, gente, isso aqui faz parte do treinamento. Até porque o término dessa aula, que nós estamos focando na sombra, vai ser esse rascunho que eu estou fazendo aqui, dando essa ideia, vai servir para que você possa desenvolver outros ângulos, treinando o sombreamento, posição e perspectiva. Você está vendo que eu fiz praticamente parecido, né? Mas eu poderia fazer assim também. Tá vendo? Usando a perspectiva, numa posição diferente, né? E isso aqui é interessante, você vai calculando posições, né? Você vê que aqui, né, nós estamos vendo, eu vou fazer uma numeração aqui para a gente poder entender. Vamos supor que aqui é o 1. Eu vou botar aqui o 2. Vou botar aqui o 3. Né? Então, nessa posição, nós já sabemos que o 1 está nessa posição de cima. Sabemos que aqui é o 2, que aqui é o 3, né? A face, porque aqui está mostrando cada face, né? Então eu vou pôr aqui o 4, a face 4. Essa posição não mostra a face 4, mas essa já mostra a face 4. E assim por diante, treinando, rotacionando, tanto em rotação, né? A gente pode trabalhar em rotação, pode trabalhar em escala, né? Escala pode ser isso aqui, ó. Uma ideia, viu, gente, que eu estou passando para vocês. Aqui a escala. Ó, como essa escala, ela não envolve só a escala, mas também a rotação, então eu não vou ser específico para que reta está indo a escala, se é reta x, y ou z.
eu fiz uma escala do objeto, né? Então, na verdade, escalonei o objeto. Então aqui vou botar o 1, 2 e o 3. Tá vendo? Então com ele escalonado aqui. Fiz a escala dele. Aqui eu fiz uma escala para que vocês venham entender essa fase do treinamento, né? Por exemplo, bastante interessante. Nós estamos aprendendo aqui, como está falando o título, aprendendo a sombrear. Olha só que interessante. Por esse cubo que nós fizemos, né? Eu vim a trazer uma explicação nesse rascunho, a qual nós vamos falar de sombra. Se viesse uma luz para cá, né? Nós íamos trazer a sombra para esses objetos, né? E essa luz, ela ia refletir a sombra de cada objeto desse sólido, né, na superfície em que ele se encontra, como esse outro objeto aqui, que é essa caixa, deu para vocês perceber que ela está flutuante. Como ela está flutuante, a sombra dessa caixa ia bater em cima da sombra dessa caixa que tá na escala aqui, entendeu? Então, isso faz parte do treinamento, né? Então, conforme eu passar aqui essa aula para vocês, vocês podem fazer esse teste, tanto rotacionando o cubo, né, rotacionando o seu objeto, na perspectiva do ponto de iluminação, da onde você quer, qual a reta que você queira que a iluminação se encontre. Pode ser reta X, Y, Z, para dar vida ao seu objeto, né? Para dar aquela transparência de realismo, para dar aquele charme de um objeto 3D, né? Então aqui a gente vamos trabalhar de início com esse cubo, sem mais delongas. Eu vou pôr um ponto de iluminação aqui, né? Vou puxar a reta da iluminação, cubo. Então a luz está batendo aqui nesse cubo, né? Então, sabendo que a luz está batendo aqui, eu vou puxar a sombra, puxar a sombra assim, deixa eu corrigir aqui. Como eu vou trazer outros exemplos, o exemplo da esfera, o exemplo do cone e do cilindro, então eu vou mudar aqui o ângulo da sombra, vou trazê-la assim, na reta da iluminação. Bom, interessante saber, gente, que a luz ela tá sobressaindo aqui.
viu? Então ela tem realmente isso aqui. Essa quina é essa quina, tá? Essa quina é essa quina do sombreamento. Pelo ângulo da luz, ela pega um pouco da lateral do objeto. Então vamos deixar bem, uma textura bem firme, bem concentrada, né, no ato do objeto. É como eu tenho falado, uma aula bem simples, mas que traz os pontos principais do início de um treinamento. Eu, quando comecei a desenhar, eu comecei com 11 anos, 12 anos de idade, e não tinha vídeo aula no YouTube. Na verdade, a internet aqui no Brasil aqui era escassa. Os computadores ainda não tinham esse nível, né? Hoje a internet ela traz meios e explicações que quem sabe aproveitar se torna um bom profissional naquilo que faz. E pegar do zero, sem um conceito, é complicado. Mas quando se tem um caminho, aí se torna mais fácil, né? E esse aqui eu posso dizer que é a base, né? Um bom trabalho, um bom desenho. Então, gente, tá aqui a sombra. Deixa eu pegar o outro lápis aqui que está muito seco. Vou dar uma clareada aqui para dar um efeito melhor de sombreamento. Né, para o objeto ficar mais bonitinho aqui, vocês entenderem melhor essa fase aqui do sombreamento do objeto. Já está dando para ver. Dá uma escurecidazinha aqui nessa linha do objeto. A sombra mais perto da caixa tem uma firmeza melhor e vai sobressaindo como um degradê. É importante, viu, gente, deixar o final da sombra assim com essa suavidade, viu, no lápis. Essa parte de cima também deu uma escurecidazinha da sombra, mas tem que ter uma suavidade, viu? Pro final, aonde os raios da iluminação está batendo com mais frequência aqui, tá? A parte que vai ser escura é a que está oposto à luz. Dá uma clareada aqui em cima para a gente compreender melhor o que está acontecendo com esse objeto. Prontinho, né? Deixa eu clarear demais. Vamos lá.
Prontinho aqui então. Primeiro objeto, cubo. Então esse foi o primeiro objeto que nós fizemos aqui. O cubo, né? Vamos fazer de conta que aqui é o Sol, né? É o setor de luz mais forte. Vou fazer aqui agora a esfera para vocês verem a diferença entre a sombra do cubo e a sombra da esfera. Então aqui eu vou fazer uma esfera. A esfera ela já é diferente do cubo, porque a esfera, ela, por mais que você rotacione ela, se ela não tiver uma textura de um desenho, você não vai perceber que ela está girando, rotacionando, a não ser que você tenha usado ela como base na cabeça de um personagem. Aí sim, você girando a cabeça do personagem, você sabe para que ângulo está indo, rotacionando, mas a esfera em si vai ser a mesma coisa, né? Tanto você girando para um lado, para o outro, para baixo, ela vai continuar sendo aquela esfera. Não dá para ver, você gira ela, rotaciona, na verdade, você não sabe se está rotacionando ou não, se ela não tiver uma textura, um desenho nela, para que você identifique que ela rotacionou. Então, é isso que acontece com a esfera. Mas a questão de sombreamento na esfera é interessante. E o interessante da esfera também é que imagine uma esfera de vidro, transparente. Eu vou terminar o sombreamento aqui e vou dar um exemplo para vocês. Gente, é interessante. Olha só, deixa eu apagar mais aqui, vai bater a frequência da luz. Se fosse uma esfera de vidro, né, a sombra seria mais ou menos nesse ângulo aqui que eu estou sombreando, né? Vendo? Mas aqui não haveria sombra, né? Essa parte de baixo aqui ia emitir uma luz, referente à iluminação. Então, se essa iluminação ela está descendo, né, e está concentrando aqui, né, então ela com certeza em uma superfície de vidro ela vai refletir aqui embaixo. Ela vai refletir, né? E no caso, essa sombra da esfera, deixa eu
puxar aqui ela aqui. Essa sombra da esfera, ela começaria a escurecer a partir daqui. Não estou fazendo uma esfera de vidro, eu estou fazendo uma esfera, quer dizer, não estou fazendo uma esfera transparente, né? Não vai ter transparência nessa esfera, mas eu estou dando mais ou menos um exemplo de como seria se fosse uma esfera de vidro. Então, essa parte ficaria escura. Ó. Um mínimo de escurecimento aqui na parte de baixo. E a sombra seria mais concentrada nesse meio. Nesse meio. Tá, gente? Nesse meio. Isso é um exemplo, né? Eu achei até interessante, né? Interessante. Mais para frente eu vou fazer esse sombreado numa esfera de vidro, né? Para ficar bem mais padrão, trazer os pontos, o ponto do sombreamento, o ângulo, né? E a perspectiva da sombra, né? Mas esse aqui eu vou escurecer porque como a gente está não é na superfície de vidro, é na superfície sólida não transparente, né? Então não vamos fugir aqui da posição aqui. Então tá, vou escurecer aqui, a gente chegar no ângulo do sombreamento. Lembrando que é interessante praticar. Quando eu comecei do zero e foi complicado. O caminho se torna mais complicado para quem começa do zero, sem professor, né? Sem professor, sem um apoio. Aí é aquela fase do risca e apaga, testar para ver se fica bom, né? Tá vendo, gente? No pé da esfera a gente dá uma concentrada, deixa mais concentrado a sombra. E com leveza clareando para o final da sombra. Com leveza clareando para o final da sombra. Vai ficar uma sombra bacana. Pronto. Então esse aqui foi o exemplo agora da esfera, né? É importante você ir anotando tudo. Até porque a nossa mente, ela não consegue gravar tudo totalmente. Então, nessa sequência de videoaulas que eu vou estar passando nesses vídeos, é importante que você tenha um caderno de desenho, o lápis, uma borracha, né, de início. Não precisa ter lápis específico para o início desse aprendizado de desenho. Basta você ter um lápis 4B, que é um lápis macio, dá para você fazer. Olha aqui, esse aqui eu
eu estava usando esse outro lápis aqui, mas ele é o 4B. Só que eu percebi que ele ainda é muito duro. Essa marca de lápis é muito dura aqui. Ele dá a impressão de um lápis 2B. Já esse aqui é o mesmo 4B, só que ele é bem mais macio. Quando você estiver treinando o desenho, você faz um teste com lápis, vê se ele é macio, a maciez dele. É importante usar um lápis 4B, porque é um lápis intermédio, né? Eu tenho aqui um 8B, que é esse lápis, ele é bem mais macio, entendeu? Bem mais escuro também, porque conforme a maciez dele, por ele ser um 8B, ele é bem mais escuro. Mas eu gosto de trabalhar com 4B, porque dá pra gente associar tanto a parte escura como a clara, né? Dependendo da força em que você pressiona a folha, né, na mão, viu? E é um lápis excelente, porque você pressiona a parte que você quer mais concentrada, né, deixando mais escuro a base que você quer que fique mais escura. E conforme você vai puxando com leveza a sombra, você vai fazendo aquele degradê, entendeu? E fica bem suave, bem tranquilo para fazer um trabalho. Então aqui agora, tendo feito a esfera, né, deu para perceber aqui o ponto de iluminação e da sombra. Vou fazer aqui agora um cone, porque cada sombra, já deu aqui para perceber no desenho, tem a diferença de cada sombra, tá vendo? Tá vendo? Uma é quadrática, né? E a outra, apesar de ser uma esfera, ela ficou oval por causa do ângulo, né, da reta aonde se encontra a luz, a iluminação que está vindo para o objeto, tá? Então aqui eu vou fazer aqui um cone, né? Vou estar trabalhando aqui então agora com o cone. E vocês ainda percebem a diferença de cada sombreado, da posição de cada sombra. No cone aqui, vocês vão perceber que dependendo do ângulo aonde o objeto se encontra, mesmo sem interferir no ponto de iluminação, a sombra ela rotaciona, né? É porque quanto mais próximo se encontra a iluminação do objeto, né, a sombra tem variações, né? A variação na sombra. Por exemplo, vocês vão perceber aqui na sombra desse cone, né? Então, como o cone é afunilado, né, ele tem um funilamento nele, então aqui a gente vamos concentrar, né, a sombra com mais resistência no meio do cone. Então ela tem mais resistência no meio do cone. Então nós vamos escurecer bem o meio do cone, como aqui foi concentrado, né, com clareza onde a luz está refletindo. Então nos cantos do cone tá refletindo a luz ainda. Então a gente vai escurecendo o meio, dando uma clareada por final. Essa parte do cone aqui é interessante ver
saber disso, porque você vai aprendendo através disso aqui um sombreamento realista, um sombreamento mais real. E através desse sombreamento você aprende a fazer o sombreamento de um nariz, de um rosto, a lateral de um rosto que está recebendo iluminação. Viu? Por exemplo, aqui a iluminação da mesa batendo no meu rosto está dando uma clareza, né, aqui, né, nessa parte da bochecha, aqui na parte do nariz aqui dá clareza, mas dá um escurecimento aqui para trás, entendeu? Até o encontro do olho. Então é referente a esse tipo de sombra que nós estamos fazendo aqui, né? Então fica mais fácil para você fazer um desenho realista aprendendo a base do sombreamento, viu? Isso é super importante. E treinando o peso da sua mão. Por isso que não é bom já escurecer, deixar aquele pretozão mesmo, aquela sombra bem concentrada, mas sim ir escurecendo assim com suavidade. Quanto mais suavidade você tiver na mão para fazer, para escurecer, para fazer o desenho, você vai ver um sinal de realismo, né? Isso é muito interessante. Se torna interessante e gostoso de fazer, né? Porque você vê que você está evoluindo. Isso é muito importante no desenho. Então tá, gente, como a luz ela vai bater aqui, vou pôr ela para concentrar bem aqui em cima do pino Agora nós vamos fazer aqui sombra do cone. Deixa eu puxar mais aqui para a gente ver melhor. Assim, não sumir o título ali em cima. Olha só. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui. Deu para entender, deu para perceber, né? Olha só que interessante. Conforme você vê a posição do objeto e a distância de um objeto para o outro, você percebe que automaticamente dentro do seu desenho a sombra de cada objeto ela está andando.
vendo aí? Porque aqui, ó, embora o ponto de iluminação esteja fixo, né? Esteja fixo nesse ângulo, tá vendo? Você vê que ele deu a referência desse sombreamento que está mirando para aquele ângulo, né? Apesar de formas diferentes, né? Que aqui é a forma quadrática, né? Esse aqui ele já deu mais uma inclinadazinha para esse lado, né? Na forma oval, né? Que é um círculo, então a sombra bateu de forma oval nele. Mas você vê que o cone aqui ele fez uma grande diferença aqui, né? Porque a iluminação continua no mesmo ponto, mas dependendo do ângulo onde se encontra o cone. O cone se encontra aqui nesse ângulo, então nenhuma reta a qual está distante do cubo e um pouco próximo da esfera, mas ainda distante da esfera, o cilindro. E a gente vê que a sombra ela mudou de ângulo, ela não está mais assim, agora ela está assim, viu? Dependendo, por causa do movimento giratório em que se encontra o objeto. E aqui, se a gente fosse girando aqui, a gente ia ver que a sombra ia terminar assim, né? Então aqui eu vou fazer aqui a outra partezinha, não vou esquecer de nomear aqui o nome, que é para... É interessante, gente, tá fazendo e tá nomeando, entendeu? Cada objeto, para que você tenha intimidade com cada objeto que você está desenhando. Isso é importante, é muito importante. Então isso aqui é o cone. Aqui é o cone. Então agora eu vou fazer aqui do lado o cilindro, né? Eu vou fazer um cilindro. Esses vídeos eu prefiro fazer assim de manhã, porque o meu estúdio aqui, minha área de trabalho aqui fica na beira de uma avenida e é muito barulhento durante o dia, muito carro passando, carro de som, e essa hora é a hora em que fica tranquilo. Mesmo assim, de vez em quando ainda passa um carro fazendo um barulho. Gente, ó, então aqui eu fiz um cilindro, ficou bem parecido com um copo, mas é um cilindro, tá, gente? Eu não dei bem uma escala, poderia escalar aqui, deixar ele maior um pouco, né? Mas eu vou fazer aqui ele nessa espessura mesmo, viu? Então isso aqui é um cilindro. E a gente pode ver que o ponto de iluminação ela vai dar mais uma mudada, porque ela vai vir aqui, né, batendo aqui em cima, né? Eu sempre concentro no canto do objeto, viu? Eu não concentro aqui em cima, que eu poderia ter puxado uma iluminação trazendo aqui, mas não, eu concentro o ponto de iluminação, ele vem por ponto da onde a sombra vai sair, tá? Então aqui, na verdade, é assim, ó, tá? Lembrando que quando o ponto de iluminação ele bate no objeto,
a sombra ela não vai alinhadinha com o objeto, ela dá uma escala, ela dá uma escalada, no final do objeto. Aqui na parte do cilindro, aí comecei a falar do barulho, tá vendo? Aí começa o barulho na rua. Aqui no cilindro, a escala foi afunilando, né? Nessa outra base aqui, a escala foi deixando mais oval. E nessa outra parte aqui, vocês podem perceber que houve uma escala de abertura do objeto. Entendeu? Porque a sombra, eu não posso fazer uma sombra retinha com o objeto como se eu estivesse fazendo um próximo objeto na superfície onde se encontra aquele objeto, né? Então dá uma escala. Como é arredondada aqui à frente, então a gente põe ele escalado, viu? Eu não posso fazer um quadrado aqui, porque aqui é um cone. Então essa beiradinha de cima ela fica mais oval, viu? Cada artista tem a sua tem o seu método, né? Aqui na verdade na minha área de sombra, né, eu faço assim, né? Eu uso assim. Não que esteja errado se um artista faz diferente, mas ele tem um método dele, né? Nessa área. Cada um tem o seu método. Não é porque eu estou te ensinando assim, né, que você vai usar esse meu método e aquilo que você entende que também fica bacana, você vai esquecer. Não, você vai usar seu próprio método. Aqui é só uma base de ensinamento. Mas a técnica, quem tem que produzir é você. Você tem que produzir a sua técnica. Você tem que elaborar a melhor forma de você trabalhar com o seu desenho, né? Então aqui na verdade é interessante, é muito bom, porque a gente mesmo vai aprendendo, ensinando e aprendendo. Eu acredito assim, tem muitos artistas bons, tem muitas pessoas, tem muitos desenhistas bons, mas eu acho que não chega, nunca vai chegar ao extremo, porque a evolução, o mundo ele vai evoluindo muito rápido, né? As coisas vão se tornando passageiras e a cada dia nasce alguém melhor do que alguém. Então não existe ao todo aquela pessoa que é melhor do que a outra. Eu acredito assim que há a classe dos bons, né? Dos intermediários, a classe dos que ainda não estão ainda num nível elevado, mas depende de treino. Eu acredito que a força de vontade, né, de aprender, o treino, né, faz com que a pessoa alcance um nível desejado. Olha só que interessante. Espero que vocês estejam gostando, né, do vídeo. É um vídeo bem tranquilo, uma aula bem tranquila e que traz um conhecimento que parece ser simples, mas
é bem avançado, tá? E é um conhecimento básico, mas bem avançado. Impressão aqui de escurecimento, guiando a borda. Bom, rapaziada, então é isso aí. Viu? Ficou interessante. Vou escrever o nome aqui, cilindro. Cilindro. Que vocês não esqueçam disso, tá? De fazer o treinamento como eu tinha falado. É interessante isso, ó, aprendendo a sombrear, tá vendo? Aprendendo a posicionar a reta da luz, tá? O ponto de iluminação, vou escrever aqui, iluminação, é luz. Vou escrever luz. Luz. Sempre prestar atenção no ponto de iluminação, sempre prestar atenção no ponto de iluminação e sempre prestar atenção na posição da sombra. Bem, então é isso aí. Sempre prestar atenção no ponto de iluminação, né? E na posição da sombra. Na posição da sombra, né? Vocês podem ver a rotação aqui, né? Tá andando em círculo os objetos. Então não pode esquecer, eu deixei até escrito aqui, sempre prestar atenção no ponto de iluminação e na posição da sombra sobre o objeto, né? Isso é importante dentro dessa área do desenho. Então não se esqueçam de até aqui, né, rapaziada? Agradeço a cada um de vocês que ficaram até o final do vídeo. Não se esqueçam de me dar um likezinho lá, entendeu? Tá dando esse apoio pra gente. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, vai vir muita coisa boa aí, viu? Eu acredito que nós vamos aprender juntos, né? E isso que é importante. Tenho muita coisa para passar para vocês. Tenho algumas técnicas bem interessantes para poder estar passando. Vou passar no decorrer desses vídeo aula, né? Agradeço a cada um de vocês. Continue conosco, nos dê uma força aí. Deus abençoe a cada um. E é isso aí. Valeu.